Abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 12, versículos 24 e 25. Também vai emendar no capítulo 13 até o versículo 3. Atos 12, 24 até o 13, versículo 3. Hoje a gente vai ver uma igreja saudável nesse trechinho. Diz o seguinte a palavra de Deus: Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém quando terminaram seu ministério, e levaram também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. Temos aqui algumas coisas muito importantes para ver como era a dinâmica da igreja primitiva. Primeiro que a gente observa que Herodes foi morto, né, por Deus, e você vê aqui que o trecho de Herodes é um parêntese do próprio texto, o autor deu um parêntese. Por quê? Porque vai falar que a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e que Paulo e Barnabé tinham voltado de Jerusalém. Mas o assunto não é Herodes, é que antes você vai observar que eles tinham ido lá fazer o quê? Com Ágapo. Ágapo tinha dado uma profecia que ia ter fome, então Paulo e Barnabé, eles vão lá ajudar, vão lá ministrar, e aqui fala quando eles terminaram, no verso 25, o seu ministério, a sua diaconia, o seu serviço, eles levaram alguém para a igreja de Antioquia. Quem é que eles levaram? Marcos. Marcos, que é o evangelista Marcos, que escreveu o evangelho. A tradição entende que Marcos escreve seu evangelho sobre a supervisão de Pedro, em Roma, e Lucas escreve seu evangelho sobre a supervisão de Paulo. Então, qual é o que é necessário para ser um autor bíblico? Você tem que ser um apóstolo ou ter ligação com o apóstolo, né? Você tem que ter uma apostolicidade. Então, Marcos ele se enquadra nisso. Aí eles vão para Antioquia, que na minha opinião é a igreja mais importante do Novo Testamento, mais importante que Jerusalém. Se existe cristianismo na Europa, né, missões, e se existe então cristianismo na América, deve-se muito à igreja de Antioquia. Se fosse para ter uma sede no cristianismo, não seria por importância, não deveria ser Roma nem Jerusalém, por antiguidade Roma não, Jerusalém, por tamanho da cidade Roma, só que por importância da igreja primitiva, a igreja mais importante era a igreja de Antioquia. O texto bíblico que a gente usa, o texto recebido, é o texto antioquiano. Eles preservaram isso. As missões nasceram em Antioquia, então é a igreja mais importante. Jerusalém era uma igreja fechada em si mesma. Fechada, tem que ver que eles faziam assembleia para saber por que Pedro pregou para um gentil. Foi na casa de um gentil. Roma aqui não tinha importância nenhuma. Se já existia igreja em Roma, muito provavelmente sim, ninguém sabia. Era uma igreja sem importância nesse momento histórico. Não era importante. Ela vai criar importância depois. A igreja que vai ser a igreja importante do livro de Atos é Antioquia. E a gente vê aqui algumas coisas. Primeira coisa de uma igreja saudável, igreja de Antioquia, é uma igreja que tem o desenvolvimento de dons. Aqui fala que havia o que na igreja? Profetas e mestres. Claro, não havia somente profetas e mestres, mas aqui já havia o desenvolvimento de dons. Não era só Barnabé e Saulo. Quem mais havia na igreja que desenvolvia dons? Havia aqui o Simeão, havia o Lúcio, havia o Manaém. Então havia outras pessoas além de Paulo e de Barnabé. Então era uma igreja que tinha o desenvolvimento de dons. Ali em Efésios capítulo 4, vamos abrir. Efésios 4. A gente observa isso. Efésios 4, 11. Então uma igreja saudável, como era a igreja de Antioquia, é uma igreja que tem o desenvolvimento de dons. Os irmãos, eles têm o seu pleno desenvolvimento de dons. Dons espirituais dados pelo Senhor, capacitações dadas pelo Senhor. O verso 11 diz o seguinte: E ele mesmo deu alguns para apóstolos,
alguns para profetas, alguns para evangelistas e alguns para pastores e professores. Para quê? No verso 12, o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não é saudável uma igreja que somente algumas pessoas manifestem dons ou utilizem seus dons. Na igreja de Antioquia, a gente vê que não era uma igreja dependente só de Paulo, ou aqui ainda Saulo, e Barnabé. Se você notar, Barnabé vem primeiro ainda, porque nesse momento histórico, ele ainda tem mais importância do que Paulo. Né? Então a gente observa que não era uma igreja dependente somente de Saulo e Barnabé. E a gente vai ver como isso foi importante depois. Né? Então aqui é uma igreja que tem o desenvolvimento de dons. Não era uma igreja focada numa pessoa. Uma igreja focada, centralizada somente nas habilidades de uma pessoa, é uma igreja que ela tem uma tendência a ficar doente. Ela precisa estar focada em Jesus e que haja uma distribuição de dons e que os membros, os irmãos que ali congreguem, possam efetivamente usar todos os seus dons. Isso é necessário na igreja, isso havia na igreja de Antioquia. Outra coisa que havia na igreja de Antioquia é uma liderança piedosa. Versículo 2 e 3. E ministrando eles quem? Os profetas mestres, né, aquelas pessoas, e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles quem? Os profetas e mestres, jejuando e orando, impondo as suas mãos. Por isso é aquilo que eu falo, né? No Novo Testamento, quem impõe as mãos é a liderança. Eu sei que o pessoal fica, eu acho de fazer assim toda hora. É heresia, não, mas não é neotestamentário, né? Na verdade, imposição de mão até a gente faz errado. Porque no texto grego é fazer assim. Né? A gente faz assim porque é mais prático, né? Meio que vai dar um kamehameha, alguma coisa da mão, né? Mas olha aqui. A liderança, ela estava dedicada a ministrar ao Senhor, a jejuar e a orar. É necessário uma liderança piedosa. Né? Às vezes a gente acha que uma liderança piedosa é uma liderança que se mexe o tempo todo fazendo um monte de coisa diferente. O Novo Testamento mostra que uma liderança piedosa é uma liderança que se concentra em ouvir a voz do Senhor. Uma liderança que se concentra em ouvir o que o Senhor quer para a igreja, em estar em contato contínuo com o Senhor por meio dos exercícios espirituais. A gente vem lá em Atos 6, Pedro dizendo que não era razoável deixar a palavra de Deus e a oração para servir as mesas. Servir as mesas é muito importante, mas não é mais importante que a palavra do Senhor e a oração. Então aqui temos uma liderança piedosa. Infelizmente, hoje em dia se quer uma liderança carismática. O que isso quer dizer? Uma liderança que seja agradável. Isso é bom, só que ser carismático, ela não é uma habilidade sobrenatural dada por Deus. Um ímpio pode ser carismático. Quantas pessoas ímpias, com suas vidas destruídas, né, que não se importam com o Senhor, são líderes em igrejas porque são carismáticos, porque são pessoas agradáveis. Né? Aliás, Satanás foi muito agradável no Éden, né? Ele não, tudo bem, eu sou o Lúcifer, eu quero destruir você. Ele não fez isso, foi muito agradável. O que é isso aí, não sei o que, puxou um papo. Né? Então, a liderança de uma igreja do Novo Testamento, ela tem que ser uma liderança piedosa. E mais, a liturgia de uma igreja saudável do Novo Testamento é uma liturgia focada em Jesus. Você observa aqui, e ministrando eles ao Senhor. Né? A expressão aqui, leitorgel, né? Daí vem o termo liturgia. Né? Servindo. O que é uma liturgia? É um serviço. É um serviço. Inclusive a palavra ministério, no versículo 25 é uma, a palavra ministrando no versículo 2 é outra, e a palavra ministro ou cooperador no versículo 5 é outra. São palavras distintas. Né? Ali eles estavam fazendo a liturgia. A liturgia da igreja era focada em quem? E ministrando eles ao Senhor. A liturgia da igreja não era focada na personalidade dos seus líderes, não era focada no sentimento dos irmãos, não era focada no potencial que os irmãos tinham, era focada no Senhor. O culto era destinado a quem? Ao Senhor. Então, uma igreja saudável, ela vai ter uma liturgia bíblica, uma liturgia de acordo com o Novo Testamento. É aquela coisa, pastor, por que você não coloca um monte de gente dançando? O Novo Testamento não proíbe. Realmente, não proíbe. Mas ele também não proíbe um engolidor de espadas. Ele não proíbe um trapezista fazendo trapézio na hora do culto. Ele não proíbe um globo da morte cheio de moto. Agora, a questão não é o que ele proíbe, é o que eles faziam.
Uma ocasião ou outra, um evento especial, você fazer algo diferente, um coral, você fazer um jogral. Isso não vamos ser fundamentalistas no mau sentido, mas o fato é que no culto regular aqui, o culto era dirigido ao Senhor e não uma apresentação de talentos, né? Claro, você adora a Deus com os seus talentos. O louvor, os cânticos estão no Novo Testamento e devem ser utilizados, e a Bíblia ordena que sejam, né? Só que a gente observa aqui que a liturgia era ministrada ao Senhor, né? Era ao Senhor. Então, uma igreja saudável, ela vai ser focada em Jesus. Tudo o que ela fizer será direcionado à adoração ao Senhor. Qual é o primeiro princípio, propósito de uma igreja neotestamentária? Vocês lembram? São 5. Já dei isso 1 milhão de vezes. Por isso que o pastor repete pregação. Adoração. Aí depois ensino, que é o discipulado, né? Serviço e evangelismo. Viu? Aí por isso que Paulo fala aos Filipenses: não me é penoso repetir as mesmas coisas, e para vós é segurança, né? Então, por isso que o pastor, às vezes, e se vocês observaram, de tempo em tempo eu repito pregações, né? Por quê? Porque eu sei que vocês não esqueceram, né? Eu sei que vocês lembram perfeitamente, né? Então, uma igreja que tem por princípio básico a adoração ao Senhor, o serviço ao Senhor. E mais, uma igreja que é saudável é uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Eles ouviram o Espírito Santo, ouviram a orientação do Espírito Santo. Isso é uma coisa interessante. A Bíblia fala que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Você quer saber se algo é da vontade de Deus? A primeira dica, o primeiro sinal: isso tem dado paz ao seu coração? Não necessariamente que toda a paz que você sente é algo de Deus, não é isso, mas se você tem uma decisão a tomar e ela não te dá paz no coração, muito provavelmente não é uma decisão vinda de Deus, né? Você sabe, eu vou decidir isso, mas eu não estou bem certo, sabe? Eu não estou me sentindo bem, meu coração não está em paz. Isso não é uma decisão vinda do Senhor. Não quer dizer que você não vai ter ansiedade, no sentido que será que vai dar certo, ou você não vai ter aquela frio na barriga. Isso é comum, mas você vai ter paz. Então, uma igreja que escuta a voz do Espírito Santo. E mais, e aí vocês vão entender a questão que é uma igreja que desenvolve os dons. É uma igreja que obedece à voz do Senhor. No verso 2, o que o Espírito Santo falou para eles? Verso 2. Quem que o Espírito Santo pede para a igreja tirar da igreja e mandar para a missão? Os principais da igreja. O que uma igreja normal faria? Peraí, velho, não tem outro não. O Manaém está ali, ué. Pode ser o Manaém. Por que não chama o Manaém? Né? O Lúcio. O Simeão é gente boa pra caramba. O Espírito Santo pede quem? Barnabé e Saulo. Não, peraí. Você está pedindo os 2 principais líderes da igreja, prova que você tem chamado, Espírito Santo. Vamos negociar. E o que a igreja faz? Verso 4. E assim estes, quem? Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia e dali eles navegaram até Chipre. Isso aqui é importantíssimo. Lembra, uma igreja saudável, uma igreja que desenvolve os dons? Imaginemos que essa igreja fosse somente concentrada em Saulo e Barnabé. E o Espírito Santo fala: eu quero Saulo e Barnabé. Aí eu cheguei: peraí, você me arrebenta. Por isso que é importante o desenvolvimento de dons. Eu sempre falei, já preguei aqui sobre uma igreja que é focada somente em pessoas, em personalidades. É um erro. Por quê? Porque a igreja tem que ser madura para que os irmãos cooperem e façam. Porque aqui o Espírito Santo ele pede simplesmente o melhor para a igreja, da igreja. O Espírito Santo não pediu: eu quero aquele irmão que não serve, não. Eu quero para a minha obra, que eu vou chamar, eu estou chamando para a minha obra, Barnabé e Saulo. E tiveram que dar. E aqui é importante, e eu dou parabéns à igreja de Antioquia. Porque você imagina só, o que o Espírito Santo pediu, o que estava no coração deles, era que simplesmente Barnabé e Paulo
fossem enviados em missão e deixassem o dia a dia da igreja local. Isso daí é uma coisa incrível. E a igreja obedeceu. E aqui a gente vai ver o último trecho aqui, né? E chegaram a Salamina e pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como seu ministro. Aqui é importante, a CF está cooperador, a ideia aqui, né, Ruperet é o subordinado auxiliar. Isso é importante. Os homens de Deus, eles são ministros, são Ruperet, são o cara que está lá no navio remando, a palavra é Ruperetas, né? Só que eles são ministros, são servos, não do povo, são servos do Senhor. No caso aqui específico, o Marcos, ele ajudava o Paulo e Barnabé. Só que ambos eram servos primeiramente de quem? Do Senhor. Do Senhor. Serviam a igreja porque serviam ao Senhor. Então, eles vão juntos com Marcos. Olha só, além de bônus, você perde na mesma tacada Barnabé, Paulo e Marcos. Né? Você perde na mesma tacada, já perdeu os 3. Né? Que o Espírito Santo pediu 2, aí Paulo ali e Barnabé, foi para pegar Marcos também. Né? Aí fica desfalcado, quando tem a convocação, o time está indo bem, aí o técnico chama 5 do time, tem jogo noutra semana do Brasileirão, o time fica sem 5 jogadores. Né? É isso que ocorreu aqui. Né? Aí, atravessando a ilha até Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro, falso profeta, um judeu cujo nome era Bar Jesus. Bar Jesus quer dizer filho de Jesus. Bar, né, filho, Jesus, né, Bar Jesus, né, filho de Jesus, nome do cara, né, a qual estava com o representante do país, Sérgio Paulo, um homem prudente. Este, chamando Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, que é o outro nome do Bar Jesus, porque assim se interpreta seu nome, resistia-lhes, procurando afastar da fé o representante. Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, tu não cessa de perverter os retos caminhos do Senhor, e agora eis que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, e andando à roda, procurando por alguém que o conduzisse pela mão. Então o representante, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Alguns pontos aqui importantes. Primeiro, eles foram para a missão e tiveram o primeiro embate, primeiro problema. E era um homem, um feiticeiro, falso profeta. A Bíblia não tem medo de falar que as outras religiões são falsas religiões mesmo. Um homem que estava iludindo o Sérgio Paulo. E é interessante que mesmo assim o Sérgio Paulo desejava ouvir a palavra do Senhor. Só que o Elimas fez o quê? Ele se opôs ao Barnabé e ao Paulo, e ele procurava afastar da fé o representante. Paulo pregava, ele despregava. Aí Paulo, e aqui tem uma coisa muito importante, o sinal apostólico. Paulo fez o quê? Olhou para ele e falou que ele ficaria cego. O que ocorreu? Ele ficou cego. Abram ali em 2 Coríntios 12. Isso que eu chamo de sinal apostólico. Autoridade apostólica. 2 Coríntios 12. Eu sou apóstolo, legal, você tem que me apresentar sinais. E os sinais é para mim ver. Mas não é pela fé, mas para apóstolo tem que ter sinal. E sinal tem que ser visível. Sinal invisível não é sinal. Olha o que Paulo fala no verso 12, 2 Coríntios 12. Aqui ele está se contrapondo aos falsos apóstolos. Ele fala o seguinte: verdadeiramente, os sinais de um apóstolo foram manifestos entre vós, com toda a paciência, por sinais, maravilhas e poderosos feitos. Um apóstolo tem que ter poderosos feitos. Tem que olhar para uma pessoa e falar: tu vai ficar cego. Por quê? Porque eu estou dizendo. E o que vai acontecer com a pessoa? Ficar cego. Né? Tem que acontecer isso. Tipo, não vai chover 3 anos, um profeta, Elias. E o que aconteceu? Não choveu. Tem que acontecer isso. Tem que acontecer. Se não acontece, e é interessante que tanto Marcos como Barnabé estavam presentes, e não foi nem Barnabé e nem Marcos que falaram isso. Quem foi?
foi Paulo, porque Paulo é apóstolo no sentido restrito. Lá em Atos 14 vai chamar o Barnabé de apóstolo, porque apóstolo é enviado. Barnabé é um apóstolo, o enviado da igreja de Antioquia. Paulo também. Só que Paulo é um apóstolo enviado de Jesus, não de uma igreja. Então a gente evita o termo apóstolo, mas apóstolo é enviado. Então tem um sentido secundário, geral, que é enviado. Eu sou enviado, eu sou um apóstolo, estou em missão, eu sou um apóstolo, sou um enviado. Sou enviado. Só que tem um sentido primário. E aqui a gente observa uma coisa interessante, para a gente fechar. Houve um embate entre as forças das trevas e os apóstolos, aqui o apóstolo Paulo e Barnabé, e você observa uma coisa importante. Verso 12. O que o representante fez? Ele viu. E quando ele viu, ele creu. O sinal serve para que o ímpio creia. Então, o ímpio aqui que queria ouvir a palavra de Deus, opa, o Paulo, o Deus do Paulo é mais poderoso que as mandingas do Bar Jesus. E ele se converteu. Sinal apostólico, eu sempre falo, sinal apostólico. Eu sou apóstolo, eu quero sinal apostólico, eu não quero que tu fique doendo do joelho e vá operar no Albert Einstein, como o cara do chapéu. Sinal apostólico, né? E você observa no verso 13, uma coisa interessante. Lembra que o texto começa com Barnabé e Saulo? E como é que está no verso 13? Paulo e os seus companheiros. Não é mais Barnabé e Saulo. Agora é Paulo e os seus companheiros. O Lucas, ele muda a figura central do texto. Por quê? Paulo acabou de apresentar um sinal apostólico. Paulo agora é o chefe da missão. Não é mais Barnabé. Barnabé era o pastor da igreja. Ele foi enviado. O Espírito Santo, ele fez o quê? Ele modificou. Ele fez isso. Não, mas Barnabé, agora é Paulo. Porque Paulo foi escolhido por Jesus. A autoridade apostólica que eu não tenho, que ninguém aqui tem. Que Barnabé não tinha. Que Marcos não tinha. Né? Coisa que não tem mais. Se tiver, eu tenho que ver os sinais. Então a gente vê aqui uma igreja do Espírito Santo e o resultado, a primeira missão mundial programada. A missão mundial inicia aqui. Agora, alguém de uma igreja sai com um objetivo específico para ir pregar e plantar outras igrejas. O pessoal saiu em Atos 11 por causa da perseguição. O pessoal que foi para Roma de Atos 2, ele já morava em Roma. Aqui é específico, se organizaram e enviaram missionários. É o nascimento de missões. Houve o renascimento de missões no século XVII com o Batista, William Carey, né, que ele tinha o objetivo específico de ir à Índia pregar o evangelho. Né? Porque a pessoa ia lá, ia para os locais, mas era colonização. Os protestantes chegaram na América, não foi com o objetivo de plantar igreja. Foi com o objetivo de ter terra. Os batistas, os congregações saíram da Inglaterra porque estavam sendo perseguidos pela igreja anglicana. O William Carey, ele fala, eu quero ir deliberadamente para um local porque eu quero plantar uma igreja. Ele demorou 8 anos para isso, né, para ter o primeiro convertido. Né? Aí alguém falou, não, os jovens se sentem-se, Deus vai converter os pagãos sem a sua ajuda. Aí a frase célebre de William Carey é, você espere grandes coisas de Deus, você faça grandes coisas para Deus. Né? Então a gente observa aqui o início, por isso que eu falo, qual é a igreja mais importante? Para mim, da história, é a igreja de Antioquia, porque ela deu start, a gente tem que sair. Ela é a primeira igreja registrada que está obedecendo o que Jesus falou em Mateus 28, e por todas as nações. Começou aqui. A igreja mais importante da história é a igreja de Antioquia. Né? Eu sei que o pessoal de outro segmento, ali na Itália, vai ficar bravo, mas né, a mais importante é a igreja de Antioquia. Alguma dúvida? Não? Então vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Né? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Eu te peço, Pai, nos dê, Senhor, essa maturidade da igreja de Antioquia, Pai, essa obediência, Senhor, da igreja de Antioquia, uma igreja desenvolvida, bíblica, obediente à tua voz, Senhor. Deus, que nós tenhamos também, Deus, a disposição, Deus, de Saulo, de Barnabé, Senhor, para pregar o teu evangelho, e que nós entendamos, Senhor, da necessidade de sempre ouvir a voz do teu Espírito, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, agradecidos em nome de Jesus, amém.